Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de projeto de redistribuição. Como estava previsto no nosso plano de disciplina, hoje vamos fazer uma introdução a respeito de um tema que está bastante em evidência aí, que é a micro e mini geração distribuída. Tá? Bom, para a gente entender inicialmente o que vem a ser a micro e mini geração, tá? Distribuída, a gente precisa entender o que é geração distribuída. Tá? Então, a geração distribuída ela pode ser definida como uma fonte de energia elétrica, tá? Conectada diretamente à rede de distribuição, gerada no local de consumo ou não. Tá? Então, a questão da geração distribuída, gente, ela já existe há muito tempo na nossa legislação do setor elétrico brasileiro. Tá? No entanto, a partir de 2012, a gente vai ver com mais detalhe um pouco mais na frente, tivemos a introdução da questão da micro e mini geração distribuída na rede, diretamente na rede de distribuição. Tá? Então, isso foi um tema que realmente cresceu nos debates aí, sobre a questão da geração própria de energia. Tá? Mas a geração distribuída em si é uma coisa, e a mini e micro geração distribuída, já está dentro de um escopo bem específico. Tá legal? Então, isso significa que a geração distribuída ela pode ocorrer com diversas fontes de energia sustentáveis. Tá? Então, quando a gente fala de geração distribuída, hoje no nosso país, a legislação vigente, ela traz como a questão da geração distribuída proveniente de fontes de energia sustentáveis ou as fontes ditas renováveis. Tá? Por exemplo, eu posso instalar um gerador lá a carvão, óleo, diesel, e conectar o meu sistema e chamar isso de micro e mini geração. Tá? Hoje, especificamente, não, mas você pode chamar de geração distribuída? Pode. Né? Então, depende da análise, da perspectiva que você quer. Na questão da micro e mini geração, são fontes de energia alternativas, ou sustentáveis, ou renováveis. Né? Entre elas, as principais entram a energia solar, tá? Que basicamente hoje cerca de 99%, vamos dizer assim, por baixo, 99% de todas as micro e mini gerações instaladas no país são de energia solar. Tá? Então é um campo bastante em evidência hoje. Mas podem também ser de origem eólica, biomassa. Tá? Então você também tem outras fontes de energia. Legal? Bom, mas o que é que vem a ser essa questão da micro e mini geração distribuída? A nossa legislação vigente, gente, ela trata a questão da mini e micro geração, micro e mini geração, como um sistema que a gente chama de net metering. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo aqui em inglês, mas em resumo, traduzindo, é como se você falasse numa espécie, quando você fala de net metering, é uma questão de compensação. Tá? Quando você pensar em net metering ou micro e mini geração distribuída, você pensa na questão de compensação. Ou seja, eu não vendo energia para a distribuidora. Eu posso gerar minha própria energia, mas eu não vendo essa energia para a distribuidora. É um empréstimo gratuito, que se faz, e aí eu posso compensar isso na minha conta de energia, ou na conta de energia de outras unidades consumidoras mais vinculadas ao meu CPF, tá? No caso, sendo pessoa física. Então, quando você fala net metering, ou seja, você tem que lembrar no processo de compensação. Micro e mini geração distribuída não trata de venda de energia. Tá? Na nossa modalidade atual, na legislação vigente no setor elétrico brasileiro, quando eu falo de micro e mini geração, eu não trato de venda de energia. Tá legal? Geração distribuída eu posso vender em outro nível. Tá? Em outro nível. Mas não a micro e mini geração. Legal? Que também não deixa de ser uma geração distribuída.
eu posso dizer até assim, toda micro e mini geração distribuída é uma geração distribuída, né? Sim, mas nem toda geração distribuída é uma micro e mini geração, tá legal? Então depende. Você pode, por exemplo, ser um produtor independente de energia e essa energia que você gera, você pode ir lá no mercado regulado, tá? Lá na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na CCE, e vender essa energia. Você pode, lá no ambiente regulado. Ou seja, não existe venda de energia fora do ambiente regulado, ambiente de contratação regulado, que a gente chama de ACR, tá? Isso é um detalhezinho técnico. Bom, então, se o sistema de micro e mini geração distribuída não é venda, então é o que? É net metering no Brasil hoje, ou seja, é compensação, é uma forma de empréstimo gratuito, tá? Eu injeto X, tá? Na rede e quando eu precisar desse mesmo X, eu compenso na minha conta de energia. Legal? Então, antes de mais nada, né, um sistema de compensação de energia elétrica, o net metering, né? Sendo assim, né, um procedimento no qual o consumidor instala pequenos geradores, né, você tem um limite, uma faixa, que eu vou mostrar para vocês. Em especial aqui os painéis solares, tá, fotovoltaicos, turbinas eólicas, também de pequeno porte, né? E a energia produzida por esses equipamentos ela é utilizada para descontar o consumo energético da unidade do proprietário. Legal? Então, é uma espécie de empréstimo gratuito. Se houver um saldo positivo de energia, ou seja, eu produzi mais do que eu consumi, né? Então é descontado em uma outra conta ou na fatura do mês subsequente. Tá? Então é uma espécie de compensação. Ou seja, eu tenho o meu painelzinho solar aqui, né? Que vai converter essa energia do sol em eletricidade. Essa conversão, essa energia, né? Ela vem numa forma de corrente, tá? Uma corrente contínua. Essa corrente contínua ela vai para o meu inversor e o inversor ele transforma de DC, né? Corrente contínua, para C, que é a minha corrente alternada que eu utilizo aí na minha casa. Tá? Muito bem, essa energia ela é usada em toda a casa, né? Isso, ela vai para o quadro de distribuição, no quadro de distribuição vai para toda a residência. E o que sobra, né? O excedente, né? Eu consumi uma parte aqui e o que sobra, eu gerei mais do que eu estou consumindo, o que sobra vai para a rede. E quando ele vai para a rede, ele passa pelo medidor, é um medidor bidirecional, ou seja, ele lê tanto nesse sentido rede, carga, quanto, né, carga, rede, né, ou seja, geração, rede. Legal? Então ele lê essas duas direções, por isso se chama bidirecional. Tá? Então esse excedente ele vai para a rede, tá? É uma espécie de empréstimo gratuito. E aí quando eu preciso, né, no caso à noite, que eu não gero a minha própria energia, né, obviamente, porque não tem o sol já se pôs, né, você recebe essa energia de volta da rede de distribuição. Tá legal? Então, quando a gente fala de micro e mini geração, não tratamos de venda. Tá? A gente trata de compensação. Aí você lembra, compensação, net metering, que é um termo em inglês lá. Que esse sistema já existe há muito tempo em vários países, tá, gente? A gente começou a utilizá-lo aqui basicamente a partir de 2012. Vou mostrar para vocês a resolução. Então, se você perceber, no Brasil cada vez mais, né, começa a adentrar muito a questão da micro e mini geração distribuída, em especial as energias, né, as fontes de geração de energia solar. Tá? Se você for no site da ANEEL, no banco de informações da geração da ANEEL, vai lá, coloca no site da ANEEL, né, ou então no Google, né, banco de informações da geração, ANEEL, e aí ela vai te dar lá uma lista de todas as fontes energéticas que nós utilizamos no país, né? Em especial a micro e mini geração, se você for filtrar lá, vai dar cerca de 90 e tantos por cento, quase 100% de todas as micro e mini gerações instaladas no país, trata sobre energia solar. Tá? Então é um tema muito importante. Então, como eu expliquei para vocês, né, como é que se dá esse processo de geração em especial, né, se tratando aqui de micro e mini geração, envolvendo a energia solar, né, já que ela é cerca de quase 100% de todas as micro e mini gerações instaladas no país. Tá? Então você tem um painel solar, esse painel solar, como eu falei para vocês, vai pegar essa energia do sol, né, e converter isso em eletricidade. Essa energia ela vem em uma espécie de corrente, a corrente contínua, né, é como se fosse uma pilha, né, uma pilha aqui. E essa pilha ela injeta aqui energia em corrente contínua
E o inversor ele vai fazer esse processo de conversão, né? Vai injetar energia em corrente contínua e vai sair em corrente alternada, né? Ou seja, ele injeta CC, corrente contínua, e sai em CA. Por quê? Porque eu utilizo na minha tomada, na minha residência, né? Basicamente, 100% de todos os lares brasileiros funcionam em corrente alternada, né? Nossa tomada, enfim, todos os aparelhos domésticos, basicamente todos, né? São em corrente alternada. Então, obviamente, né? Eu tenho que fazer essa conversão de corrente contínua para alternada. A minha casa é a minha carga, tá? Que eu tenho vários equipamentos conectados aqui, televisão, ar-condicionado, geladeira, etc, etc. E a partir daqui, né, eu consumo alguma coisa. Ora, por exemplo, se eu estou gerando 100 e a minha casa ela está consumindo no mesmo momento que eu estou gerando 50, ora, se eu estou gerando 100 e eu estou consumindo 50, quanto é o meu saldo? O meu saldo é positivo, 50, né, kWh, por exemplo. E esse 50 kWh vai para onde? Ora, aí ele não tem para onde ir. O que é que ele vai ter que ir? O medidor, né? E o medidor ele está conectado a quê? À rede de distribuição, tá? Então, esse saldo aqui ele vai para a rede. E a rede de distribuição funciona como um grande, né, um gigantesco banco de baterias para mim, né? E à noite, quando eu não tenho o sol, né, essa energia excedente que eu injetei na rede, eu posso tecnicamente, né, usufruí-la novamente e descontar do meu consumo energético aqui. Aí eu fico nesse processo aí durante todo um período lá, por exemplo, no mês. Tá? Então é assim mais ou menos que funciona a questão da GD, da geração distribuída, em especial micro e mini geração, com energia solar. Bom, como eu falei para vocês, né, como é que é o sistema hoje de geração do país? Hoje nós temos, gente, ó, grandes usinas hidrelétricas, né, ou termoelétricas, tá? Essas usinas, obviamente, né, elas são longe dos centros urbanos, é isso? E por ser longe dos centros urbanos, eu preciso de toda uma estrutura, né, de transmissão, distribuição de energia elétrica, né, para me proporcionar que quando eu gere eletricidade aqui nessa usina, eu consuma essa mesma energia aqui na minha residência, tá? Então percebo que basicamente tudo que você está consumindo energia elétrica agora está sendo gerado exatamente nesse momento lá em alguma fonte, alguma usina hidrelétrica ou termoelétrica, né, eólica, tá? Então tudo isso ele vai lá para o SIN, que é o Sistema Interligado Nacional, né? Que é todo o meu sistema de transmissão de eletricidade, né? E aí eu jogo essa energia aqui no SIM e eu consumo essa energia aqui basicamente ao mesmo tempo que eu estou gerando, tá? E essa estrutura de geração convencional aqui, ela tem, ó, como característica, né, grandes usinas, longe dos centros urbanos, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, sentido fonte, carga, né? Ou seja, é sempre nesse sentido, fonte, carga, não tem um outro caminho aqui, tá? E o consumidor é apenas um agente passivo, ele está apenas recebendo a energia que está sendo produzida em algum lugar. Tá legal? Então é assim, é muito verticalizado, né? De cima para baixo. Né? Então você tem aqui um sistema convencional de geração, transmissão e distribuição de eletricidade. Quando a gente injeta a questão da geração distribuída, né? No sistema, você percebe que existe, né, a possibilidade, né, a geração distribuída, existe a possibilidade de eu não ser mais um consumidor apenas, né, um consumidor passivo. Agora eu posso ser um consumidor ativo, ou seja, eu posso ser um prosumidor. Né? Como assim um prosumidor? Tanto um consumidor de eletricidade quanto um produtor de eletricidade. Né? Então, quando eu injeto, né, o conceito de geração distribuída, eu saio dessas grandes fontes de eletricidade e eu coloco pequenas fontes de eletricidade ao longo do caminho. Né? Distribuída por quê? Exatamente o nome. Ela está
distribuída, ela está próxima da rede de distribuição, né? E ela está espalhada ali por todo o sistema. Então, é bastante interessante você perceber isso, né? Eu posso ter diversas fontes de geração distribuída em baixa tensão, em média tensão, em alta tensão, tá? Então, tudo isso é possível. Então, eu tenho usinas de pequeno porte, né? Geralmente fontes renováveis de eletricidade, e elas estão mais próximas aos centros urbanos. Isso é uma vantagem, porque, ora, fonte de geração próxima à carga, a primeira coisa que eu impacto que é nas perdas elétricas, né? Ou seja, desse caminho aqui da grande usina até chegar à minha casa, eu tenho um sistema gigantesco. Esse sistema gigantesco aqui, essa eletricidade, ela vai passar por diversos fios, cabos e etc. Até chegar à minha casa, ela com certeza ela vai ter uma perda aqui no meio do caminho. Natural, né? Isso por efeito Joule, etc. Mas quando eu pego a minha fonte, né, e coloco aqui na minha residência, né, essa perda aqui ela é minimizada ao máximo, não é isso? Por quê? Porque a minha geração está em cima da carga, né? Literalmente. Então essa é uma das vantagens, vamos dizer assim, uma das grandes vantagens da geração distribuída. Tá? E aí o meu fluxo de energia deixa de ser basicamente unidirecional e passa a ser bidirecional, né? Ou seja, eu deixo de ser um consumidor passivo para ser um prosumidor. Tá? Legal? Então a geração distribuída ela tem esses conceitos, né? Ela é uma expressão usada para designar a geração elétrica realizada junto ou próxima aos consumidores, independente da potência, tecnologia ou fonte de energia, né? Então essas tecnologias de geração distribuída ela tem evoluído muito, tá? Para incluir potências cada vez menores, no caso as micro e mini geração distribuída, tá legal? Então todo esse processo aqui é esse processozinho que a gente acabou de mostrar para vocês, né? A implantação desse tipo de geração ela possibilita aos clientes previamente cadastrados acessar o sistema de distribuição da concessionária para gerar energia elétrica, né? E o consumidor passa a participar do sistema de compensação de energia elétrica, ou seja, o net metering, né, que a gente pode chamar. E como eu falei para vocês, geralmente são fontes renováveis, né, sustentáveis de eletricidade. Em especial, né, que por motivos óbvios, né, basicamente 99% ou mais dos sistemas de micro e mini geração instalados no país são de fontes, né, fotovoltaicas. Tá? Mas você também pode ter eólicas, né, biomassas, pequenas centrais hidrelétricas, tá? Até maremotriz mesmo, geotérmica e onda motriz. Tá? No Brasil, acho que a única dessas aqui não tem a geotérmica, tá? Mas nós temos usinas, não de microgeração, mas gerações distribuídas, tá? Como PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, eólica, onda motriz, tem uma usina aqui no Ceará, tá? Então é bastante interessante. Então, dentro da regulamentação existente, né, como é que se deu tudo isso no Brasil? Ora, o sistema de net metering, né, ou sistema de compensação de energia elétrica, ela já existe no país, em vários países, né, há muito tempo, tá? Mas ela só foi regulamentada mesmo no Brasil a partir de 2012, quando a nossa ANEEL, ou seja, a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, ela homologou uma resolução que a gente chama aqui de Resolução Normativa número 482, né, de 17 de abril de 2012, que estabeleceu as condições gerais de acesso de micro e mini geração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica e também o sistema de compensação de energia, né, com outras providências. Ou seja, a partir de 2012, a ANEEL homologou isso. Ou seja, ela disse assim, é possível instalar energia elétrica, instalar uma geração distribuída, né, você gerar a sua própria energia elétrica da seguinte forma. Então, ela regulamentou. Tá? A partir de 2012. E a partir de 2012 veio sofrendo muitas alterações, tá? Não ficou parado não, né? Em 2012 tivemos uma nova alteração, uma alteração bastante impactante foi a 687 em 2015, tá? Que deu uma atualizada boa aqui na resolução 482, tá? Então você ouve muito falar, é a nova resolução da ANEEL, a 687. Não, né? A resolução continuou sendo a 482. Ela que estabeleceu as condições gerais de acesso. A 687 apenas alterou a 482. Tá? Então a gente não fala assim, nova resolução da ANEEL a 687. Não.
a resolução era 482 alterada pela 687. Legal? Outras alterações também, mas a principal mudança de fato ocorreu recentemente, né? Quando a discussão veio muito forte a respeito da atualização da resolução 482 novamente, né? E a ANEEL ela ia fazer mudanças drásticas, né, a respeito do sistema de compensação de energia elétrica, tá, envolvendo micro e mini geração. E aí houve uma mobilização, vamos dizer assim, desse tema no país, né, principalmente também isso tudo proporcionado junto à questão da pandemia, etc. Vários fatores, tá, gente? E culminou, né? A gente já está desde 2019 discutindo isso, tá? 18, 19. E culminou agora no dia 6 de janeiro de 2022, né? Recentemente, no marco legal da micro e mini geração. Ou seja, o que era apenas norma, né? O que era resolução, a ANEEL poderia fazer alterações, né? Incluir coisas que de acordo com a sua visão, né, e etc., a sua necessidade. O que era apenas normativa, agora virou lei, que é a Lei 14.300 de 2022. Tá? Então você pode pesquisar, bota aí no Google Lei 14.300 de 2022, que ela agora é o marco legal da micro e mini geração. Ou seja, tudo que é lei, né, tem que ser seguido. Né? Tudo que está abaixo da lei tem que seguir a lei, não é isso? Então, por exemplo, uma normativa, uma resolução, ela está abaixo da lei, então ela não pode contrariar a lei. A lei é o topo, né? Tudo não pode contrariar a lei, né? Então, gente, algo bastante importante para o setor elétrico, né, foi essa questão do marco legal da micro e mini geração, porque deu uma certa estabilidade, né? Porque estava um tema bastante turbulento. E com a nova lei, que é o marco legal da micro e mini geração distribuída, que é a Lei 14.300, deu uma segurança jurídica, vamos dizer assim, a todo esse processo, tá? Tanto para os empreendimentos já instalados, como também para os novos empreendimentos que vão vir a ser instalados no futuro. Legal? Então, é um ponto importante. Derem uma lei, uma lidazinha rapidinha lá, né? É pequena a lei, não é muito grande não, tá, gente? Tem 30 e poucos artigos, tá? E o detalhe, né? Muito da lei veio lá da resolução 482, né? Então, muito que era da lei, né? Muito que está na lei já veio daqui. Então, quem já tinha dado uma lida na 482, que também não é muito grande, já está meio que por dentro aqui da 14.300, tá? Mas houve mudanças significativas, tá legal? Então, o sistema de compensação de energia elétrica ele funciona dessa forma, né? Você gera, tudo que você gera, você joga no quadro de distribuição. Ora, uma parte você vai consumir automaticamente, né? E a parte que sobrar, você vai jogar onde? Na rede. E essa parte que sobrar vai passar pelo medidor, né? Consequentemente, se tiver excedente, né? Se você gerar mais do que você está consumindo, você vai ter uma leitura aqui. Se não, né? Então, você só gerou aquilo que você consumiu, né? Então, a energia gerada atende à unidade consumidora vinculada, é isso? Os créditos gerados eles podem atender também outras unidades consumidoras. Isso já vem lá desde a resolução normativa e hoje também está contido na lei. E esses créditos eles têm um prazo muito legal, né? Um prazo para você consumir ele até 60 meses, né? Ou seja, 5 anos. Você tem 5 anos para consumir esse crédito aqui, né? Que você injetou na rede. Tá? Depois de 5 anos eles expiram, tá? Então é bem simples esse processo aqui de compensação de energia elétrica. Vamos fazer uma analogia aqui com a conta corrente. Como assim? Tu imagina o seguinte, eu tenho R$100 na minha conta corrente do banco, tá? Desses R$100 eu consumi 80, tá? Consequentemente, né? Eu fiquei positivo ou negativo? Ora, se eu tenho 100 e eu consumi 80, né? Consequentemente, eu fiquei com um saldo positivo de 20. Né? É como se você fosse gerar aqui, ó, você gerou, né, 100, consumiu 80 e teve um crédito
de 20. Né? Então, você gerou mais do que você consumiu. Obviamente, você ficou com crédito. Né? Ora, eu tinha 100, mas agora eu consumi 120. Consequentemente, agora você vai o quê? Ó, ficar com um débito de 20. Não é isso? Como se você tivesse gerado 100, mas tinha consumido 120. Ora, esses 20 aqui, você vai tirar de onde? Da concessionária. Não é isso? É de onde você pegou esse crédito aqui de energia elétrica. Tá legal? E tu imagina o seguinte, na seguinte hipótese, né? Ora, eu tinha 100, gerei 100, consumi 100, tá? Tinha 100, consumi 100. Consequentemente, eu não vou pagar nada, né? Tecnicamente, não era para ser assim, né? Ó, eu tenho 100, consumi 100, vou ficar com zero no meu saldo. Mas tem um detalhe aqui importante, né? Ora, você está conectado na rede de distribuição de energia elétrica, né? Em um determinado período do mês, por exemplo, você utilizou aquela energia lá da concessionária, né? Que vem lá da rede de distribuição. Consequentemente, você está conectado na rede de distribuição. Ora, essa rede ela tem problemas, né? Ela passa por manutenção, às vezes cai um cabo, corta uma fase, queima um transformador, enfim. Então, ela tem um certo nível, né, de necessidade de manutenção. Consequentemente, tu imagina o seguinte, se toda vez todos os consumidores existissem geração distribuída, se eu estivesse gerando apenas o que eu estou consumindo, né, tecnicamente o cara diz, não tenho que pagar nada. Mas tem uma parte do dia lá, por exemplo, com geração distribuída fotovoltaica, que você consome energia da rede. E você quer que essa rede ela esteja disponível, né, para você quando você for necessidade dela. Consequentemente, essa rede ela não vai se manter sozinha. Né? Isso ela tem um custo operacional. E esse custo você paga, né, com a taxa mínima de manutenção, que a gente chama isso de custo de disponibilidade. Tá? É um tema muito polêmico, disponibilidade. Né? É um tema muito polêmico, né, que permeou muito a questão da lei. Tá? 14.300, mas foi bem resolvido isso na lei. É claro que não é o nosso foco aqui, né? Porque senão a aula vai ficar muito, muito extensa. Mas basicamente para você entender que esse custo de disponibilidade é como se eu estivesse pagando uma pequena taxa, vamos dizer assim, para a concessionária para que ela me garanta a disponibilidade da rede quando eu precisar. Tá? Então, essa é a ideia. Legal? Então, de acordo aqui com o nosso exemplo, né? Você não pagaria nada, mas se fosse um caixa eletrônico, né? Ó, eu tinha crédito de R$100, peguei os R$100 lá no caixa eletrônico e não devo mais nada para o banco. Tecnicamente sim, né? Porque o banco está disponibilizando o caixa eletrônico para você, né? E etc, etc, etc. Então isso tem um custo de manutenção e esse custo alguém tem que pagar. Né? Então, gente, dentro da lei, né, e isso já vem das resoluções, você tem diversas formas de adesão ao sistema de compensação de energia elétrica. Em resumo, você tem os consumidores individuais, né, que a gente chama de autoconsumo local. Tá? Eu tenho o autoconsumo remoto. Né, o que é isso? Por exemplo, eu posso gerar em algum lugar aqui, né, eu posso gerar em algum lugar, e essa geração aqui eu posso jogar em outra residência. Né? Esse crédito aqui que eu gerei, né, eu posso compensar em outra residência. Apesar de o painel fotovoltaico estar instalado aqui, ó, eu posso jogar esse crédito também em outra residência. Isso a gente chama de autoconsumo remoto. Tá? Geração compartilhada foi bastante ampliada na Lei 14.300. Tá? Eu posso ter consórcios, né, consórcios cooperativos. Tá? E aí foi incluído muitas coisas, entre elas associações civis. Legal? Então, posso ter um sistema de associação que eu junto vários consumidores, né? E instalo uma fazenda lá solar, por exemplo. Né? E essa fazenda aqui, tudo que for gerado desses créditos, eu compartilho com os diversos associados, tá? Esses créditos. Não preciso instalar um sistema fotovoltaico aqui, outro aqui, outro aqui. Não, né? Eu gero em algum lugar e tudo que eu gerar em algum lugar, eu compenso nos meus associados aqui. Tá? Então, isso a gente chama de geração compartilhada. Né? Esse foi um tema bastante ampliado na Lei
14.300, legal? E também múltiplas unidades consumidoras, tá? Por exemplo, eu tenho um edifício aqui, né? Tem um prédiozinho aqui, tenho vários condôminos, né? E aí todo mundo se reúne e diz assim, eu quero utilizar a energia solar, né? Sei lá, eu tenho uma área aqui em cima, né, do meu prédio, ou não necessariamente aqui no prédio, ou então no condomínio aqui, e eu instalo energia solar nesse sistema, né, dentro desse meu condomínio, e tudo que eu gerar, eu abato, né, da energia proporcional, claro, da energia elétrica nos meus clientes aqui, nos meus condôminos. Né? Então, isso aqui é um empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Né? No caso aqui, é um edilício, né? Que a gente chama edilício mesmo, não é edifício, não, mas é edilício. Né? E esse edilício aqui, eu posso utilizar os créditos gerados, né, dentro do meu condomínio para bater na conta de energia elétrica daqui. Né? Então, isso também é um termo bastante importante que foi ampliado dentro da Lei 14.300. Tá? Bom, gente, isso não foi um curso sobre geração distribuída, né, sobre normas, etc, etc, mas foi apenas para você ter uma ideia do quão importante esse conceito, né, esses conceitos eles são atualmente. É um campo de mercado aí, de trabalho que se amplia cada vez mais. Tá? Então é importante você se aprofundar e conhecer tudo que está sendo colocado aí hoje no mercado atual. Tá legal? Então, dê uma lida aí nesses alguns trechos da Lei 14.300, né? Com certeza você não vai alguns trechos você pode até não se familiarizar, tá? Porque é meio de um conceito jurídico lá, mas você vai se, de certa forma, já entendendo qual é a deixa desse sistema de compensação de energia elétrica, tá legal? Então, qualquer dúvida, comenta aí no Classroom ou no YouTube e até mais, pessoal.